Assunto que é polêmico e a gente conversa aqui agora ao vivo com imagens para você que está na nossa live lá na página Band Minas no YouTube com o doutorando em Direito Político pela UFMG, mestre em Direito Público pela PUC, advogado Fabrício Souza Duarte. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes. Fabrício, eu queria começar pelo fato de os aplicativos, meio que a revelia da legislação municipal, ter introduzido esse tipo de serviço aqui, falando especificamente de Belo Horizonte, não é? Eles sempre arrumam uma brecha ali para justificar essa possibilidade, mas o que lhe parece essas empresas de caráter privado introduzindo um serviço sem uma regulamentação municipal e por tabela a prefeitura meio que, se discute isso, mas meio que uma vista grossa também, né, no fim das contas? Na verdade, a legislação brasileira, a Constituição, estabelece que a atividade privada, o exercício da atividade econômica, ele é livre, independente da autorização do Estado. Evidentemente, alguns serviços, por serem serviços públicos ou serem considerados de interesse público, eles vão ser regulamentados e vão poder ser exercidos na forma da lei. Mas a iniciativa privada, ela tem ampla liberdade de dar início a um determinado serviço. E a administração pública, se entender que é o caso de regulamentar aquele serviço, ele pode. Então, quando as empresas de transporte, né, esses aplicativos, iniciam suas atividades, eles se valem dessa prerrogativa, que é uma prerrogativa constitucional, da livre iniciativa. A partir do momento em que eles introduziram o serviço em Belo Horizonte e o serviço tem algum impacto no dia a dia da cidade, algum impacto no cidadão, especialmente segurança, saúde, cabe ao poder público regulamentar para garantir isso. Mas, a princípio, o serviço é livre. Especialmente essa questão dos aplicativos de transporte foi muito amplamente debatida lá no início com o transporte de carro, se era o caso ou não de se ser um serviço público, se aquilo era uma violação ao serviço de transporte por táxi, e a compreensão que se chegou, e já hoje regulamentado, é de que não, de que são serviços complementares que podem ser de interesse público, mas livres à iniciativa privada. O que cabe agora é a regulamentação desse serviço para garantir qualidade e segurança. Fabrício, quem fala é Murilo. Eu queria tocar nesse ponto da regulamentação, né? Qual que é a dificuldade de se regulamentar esse serviço, né? Porque mesmo o serviço de aplicativo, até no caso dos veículos mesmo, dos carros mesmo, ele sendo um complemento ao serviço de táxi, como você citou, mas os táxis têm uma regulamentação, né? Eles pagam taxas, eles têm uma regulamentação. E o que eles reclamam é que eles têm uma concorrência desleal. E a prefeitura não consegue fazer essa regulamentação. Qual que é o entrave disso? Porque também a gente sabe que assim, é muito fácil se cadastrar num desses aplicativos e começar a prestar serviço, né? Assim, se você quiser, você entra agora no aplicativo, se cadastra lá, é avaliado pelo aplicativo e logo em sequência já pode começar a rodar, vamos dizer. Então, assim, há uma dificuldade também, vamos dizer, até prática do ponto de vista da prefeitura de conseguir essa regulamentação, ou ela encontra entraves burocráticos e até na justiça? Na verdade, o município de Belo Horizonte, no caso do transporte por automóveis, né, por carro, há uma regulamentação no município de Belo Horizonte hoje, a Lei 11.185 de 2019, em que ela traz uma série de requisitos para a pessoa que queira prestar o serviço. Então, há sim uma regulamentação, há um órgão dentro da BH Trans que é responsável por receber, regulamentar e disciplinar essa atividade. Claro que ela é uma regulamentação muito pequena, no sentido de que poucas exigências que são feitas. Poderia talvez ser mais regulamentado. Mas há hoje, sim, e há essa possibilidade, porque a lei federal, que é o Estatuto da Mobilidade Urbana, ela prevê também que é uma competência do município regulamentar o serviço de transporte público individual de passageiros e também de cargas, né, que também está sendo discutido o caso das motos. Então, os dois casos, eles podem e devem ser regulamentados pelo município. De fato, especialmente no início, a regulamentação do serviço de táxi ela é muito maior por ser um serviço iniciado pelo poder público. A gente vai lembrar que antigamente Belo Horizonte fazia as licitações de placa de táxi das outorgas para poder prestar o serviço, isso depois foi alterado. Então, era sempre um serviço realmente muito mais regulamentado e com um preço fixado pelo poder público, o que é diferente dos aplicativos que mudaram essa lógica.
Mas é possível, a regulamentação, é verdade que essa lei municipal, ela foi muito mexida pelo Tribunal de Justiça, porque houve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta no tribunal em que retirou vários pontos que o município estava exigindo, como um cadastro prévio das operadoras, né, dos aplicativos, vários pontos foram considerados inconstitucionais, mas há uma regulamentação. E eu acho que é o mesmo caminho que deve ser tomado em relação aos outros serviços que as empresas vêm oferecer, como transporte por moto. Fabrício Souza Duarte, Fabrício, a Luciana falando com você. Fabrício, a gente está falando de uma realidade que já acontece em outras cidades do interior de Minas, a exemplo, cidades ali do leste do estado, Vale do Aço, é muito comum nesse tipo de serviço, como você disse, regulamentado ali pelo município. Agora, como é que você vê a realidade numa capital, né, que já tem o trânsito aí estrangulado, registros de vários e pequenos acidentes no dia a dia? Como é que fica essa questão também? Você acredita que realmente na capital mineira esse serviço, a gente pode dizer, vai dar certo, ou ele ainda tem muitos entraves e desafios que serão polêmicos, inclusive? Na verdade, o serviço nas capitais, ele tem uma peculiaridade que é a questão da segurança, né? Eu acho que o grande problema desse tipo de serviço por moto, e foi apresentado ontem, né, durante a audiência pública e outros estudos também, a quantidade de acidentes em virtude da utilização de motocicletas, que é um veículo notoriamente que expõe mais o corpo das pessoas, né? Então, acho que o grande problema é a segurança, porque o nosso trânsito de Belo Horizonte, especificamente, é um trânsito muito difícil. Então, acho que esse que deve ser o grande viés de análise do poder público. E isso, Luciana, precisa ser, inclusive, combinado a análise com outros modais de transporte, né? O próprio transporte por ônibus, o transporte de metrô, né, que Belo Horizonte oferece. Por que eu falo que tem que haver essa combinação? Porque a gente sabe que existem áreas em que o município de Belo Horizonte tem deficiência no transporte público. Então, talvez nessas áreas se facilite a utilização desse transporte, vou chamar de alternativo por motos, né? Em outras áreas se proíba em virtude do fluxo de trânsito. E isso eu entendo que a administração pública pode e deve regulamentar para garantir a segurança, né, dos passageiros nesse tipo de transporte. A gente sabe, a gente está falando aqui dos grandes, das big techs, das grandes empresas de aplicativo, mas em outros lugares isso já acontece, transporte de passageiros. O Rio de Janeiro, por exemplo, as comunidades já são atendidas por mototaxistas há muito tempo, né? Então, acho que isso é uma realidade que se impõe. Não adianta a administração pública também se opor a essa evolução. É um serviço que está posto e precisa ser regulamentado, ao invés de ser exercido de forma irregular e sem segurança para o cidadão. Fabrício, muito rapidamente, quando a gente pensa nessa regulamentação, aí caberia ao município, igual, se não me engano, a cidade de São Paulo faz isso com o Uber lá, de cobrar uma taxa municipal. Isso o município ele pode fazer, caso opte por esse caminho, de buscar alguma regulamentação, seja ali do serviço com carro ou por moto mesmo? Eu entendo que sim, porque na verdade a taxa que é cobrada num determinado serviço, ela é uma taxa pela execução do serviço. Então, é como a taxa de incêndio. Eu cobro essa taxa para poder manter o serviço de fiscalização da existência das estruturas de combate a incêndio. Então, eu entendo que é cabível o município instituir uma taxa de fiscalização sobre quem quer exercer essa atividade para financiar a atividade de fiscalização desse serviço público. Perfeito. São 10h19, a gente conversou aqui na Band News FM com o advogado Fabrício Souza Duarte, jogando luz aqui neste debate que Belo Horizonte está realizando, né, sobre essa regulamentação aí, de alguma maneira, do serviço aí de mototáxi. Fabrício, muito obrigado, viu, pela entrevista, um bom fim de semana. Obrigado, bom dia a todos. Valeu. A Jussara